Bom, pessoal, com essa aula a gente inicia o nosso curso de termodinâmica, né? É o capítulo 1. Ali embaixo eu coloquei o nosso livro-texto, né? Que é Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Vocês todos já sabem disso, né? E eu vou sempre me referenciar aqui a numeração e coisa e tal. Os itens sempre em relação à quinta edição, mas você pode utilizar qualquer edição, que é basicamente a mesma coisa, só muda o númerozinho e um pouquinho o título dos itens e subitens, tá? Esse capítulo 1 fala de conceitos introdutórios e algumas definições. Eu vou usar o mouse com caneta, então tá. Tópicos. Então, nessa primeira apresentação, que a ideia é que ela seja relativamente curta, né? Eu vou falar dos itens 1.1, 1.2, 1.3. Então a gente vai tratar do item inicial ali, né, o que seria como usar a termodinâmica, né, alguns conceitos bem gerais. A gente vai definir sistemas, isso é importante na sequência para a solução dos problemas. E vai descrever alguns comportamentos desses sistemas. Tá? Esse capítulo 1, eu sempre gosto de dizer que ele é meio que um vocabulário. Ele é bastante importante no sentido que vocês precisam entender, saber esse vocabulário, saber essas palavras no contexto de termodinâmica para serem capazes de estudar. Se você não aprender o capítulo 1, vai ser difícil acompanhar os próximos capítulos, vai ser difícil talvez até acompanhar as minhas aulas durante o curso. Tá? Então eu começo agora no próximo slide falando de termodinâmica. Notem que tem duas definições de termodinâmica aí. Eu peguei não sei da onde, de livros diferentes, sei lá. Tá? Então a primeira é bem pomposa, bem bonita, né? A termodinâmica é a ciência da energia e da entropia. É um negócio bem elaborado, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Para quem está iniciando termodinâmica, um curso de termodinâmica, o nosso curso é de fundamentos de termodinâmica, é bem provável que não tenha entendido, não faça ideia do que significa, né? Uma definição um pouco mais simples, mas que seria suficiente para o nosso caso agora, seria: a termodinâmica é a ciência que trata do calor e do trabalho, e das propriedades das substâncias relacionadas ao calor e trabalho. Acho que essa definição dá uma boa ideia do que a gente vai trabalhar aqui, com o que a gente vai lidar nesse curso de termodinâmica. Por que eu coloco aquela outra definição lá em cima? Para insistir nessa questão do vocabulário. Esse capítulo 1 o pessoal costuma a não dar valor para esse capítulo 1. E isso tem um custo bastante alto mais para frente. Porque vocês precisam saber o vocabulário. A primeira definição está perfeita, desde que você saiba o que significa entropia, tem uma noção clara de energia e coisa e tal. Tá bom? Então não desvalorizem esse capítulo 1, não desvalorizem a importância do capítulo 1, mesmo ele sendo algo bastante simples. Então aqui, ó, item 1.1, usando termodinâmica. Então, se tem fluido, se tem calor, de alguma forma vocês vão estar usando, de forma consciente ou inconsciente, vocês vão estar usando termodinâmica. Tá? Exemplos típicos aí, o refrigerador de vocês. Né? Todo mundo tem um refrigerador em casa, então todo mundo já lidou aí com termodinâmica mesmo sem saber. Motores de combustão interna, uma planta de conversão, né? A gente costuma falar de geração de energia, né? Isso aqui parece uma turbina de um avião. Então existe uma infinidade de aplicações em termodinâmica. Basicamente, se tiver calor, se tiver fluido em movimento, não necessariamente precisa ter fluido para ser termodinâmica, né? Mas se tiver calor e trabalho sendo convertido de um para o outro, você vai estar trabalhando com termodinâmica. Tá? Aqui eu tenho de forma descritiva, né, escrito alguns exemplos, né, de aplicação do curso de termodinâmica. Então, motores automotivos, turbinas, compressores, bombas, sistemas de combustão, células de combustíveis. Essa lista é gigantesca. Tá? Em coisas que a gente vai estar usando, que durante o curso vocês vão estar usando termodinâmica, às vezes até sem perceber que estão usando termodinâmica. Termodinâmica é um dos cursos básicos junto com fenômenos de transporte, eles andam juntos, né, do terceiro ano da engenharia mecânica, e tem os fundamentos dessa parte térmica. Tá?
Eu coloquei uma frase ali que diz o seguinte: ó, o engenheiro busca obter projetos otimizados e de melhor desempenho. O que acontece? Quando começou a Revolução Industrial, sei lá, quando começou a se construir máquinas e máquinas térmicas, coisa e tal, o importante era fazer funcionar. Então, bolou uma máquina lá que gastava um monte de energia, mas funcionava. Tá ok, tá tudo ok. Mas hoje em dia já isso não é mais suficiente. Tá? O que vai fazer a diferença na vida de vocês, na vida acadêmica de vocês, é a capacidade de entender os sistemas. Não estou falando só de termodinâmica, mas de uma forma geral. Né? Entender o que está acontecendo e modificar, aprimorar, identificar problemas, pontos onde podem ser otimizados. Então essa é a função do engenheiro. Então é por isso que é tão importante que o engenheiro tenha uma ideia clara de como funcionam os equipamentos do ponto de vista mais conceitual, mais teórico, do que do ponto de vista prático. Ele precisa entender os sistemas e ele precisa ser capaz de, mesmo sem conhecer aquele sistema, sem ter 30 anos mexendo naquele equipamento, de modificar ele. É a diferença, é uma das diferenças que tem entre um técnico e um engenheiro. O técnico ele tem uma grande experiência normalmente, né? Ele está 30 anos fazendo aquilo, então ele já viu vários equipamentos. Então, se tem um problema, ele vai usar aquela experiência antiga para resolver ou para fazer algum tipo de modificação. Mas se ele não teve essa experiência, se ele está vendo um equipamento diferente, ele não vai ser capaz de ver o que está errado ou de propor algum tipo de modificação. O engenheiro tem que ser capaz. Por quê? Porque ele entende o fenômeno, ele entende o que tem por trás, ele sabe o que está acontecendo com aquele equipamento, com aquele dispositivo. Então é isso que vocês têm que ter em mente, por isso vocês têm que valorizar os cursos teóricos, que são os cursos do terceiro ano, não o terceiro, né, o pessoal do empresarial, terceiro e quarto ano, né, de engenharia. Então eu vou começar aqui definindo o sistema, né? Então, ó, precisamos definir precisamente o que está sendo estudado antes de aplicar qualquer lei ou relação. Eu gosto sempre aqui de fazer uma análise lá com o que vocês viram lá em mecânica geral, em física, né? Então você está estudando um carrinho em movimento e quer calcular a aceleração dele. Então o que seria o sistema? O sistema é o carrinho, né? Você tem que abstrair, pegar aquele carrinho. O que a gente fazia? A gente pegava aquele carrinho que tinha rodinha, tinha o para-brisa, tinha o vidro, tinha a buzina, tinha um monte de coisa. Fazia uma caixinha, né? Uma caixinha quadradinha normalmente. E aí naquela caixinha quadradinha você colocava ali a iteração desse meu sistema, né? Que na época era o carrinho, com a vizinhança, né, com o que estava acontecendo fora. Normalmente essa iteração eram forças. Você colocava naquela minha caixinha que eu desenhei o atrito com o solo, né, embaixo de cada rodinha você botava uma setinha e talvez uma força puxando, empurrando, a força da gravidade, coisa e tal. Aqui é a mesma coisa. Tá? Só por que lá a gente não se preocupava em definir sistemas, ou volume de controle, que eu vou falar logo em seguida, e aqui isso é tão importante? Porque lá normalmente era óbvio. Quando vocês faziam um diagrama de corpo livre, que é mais ou menos a mesma coisa, ou são coisas equivalentes, o sistema era meio óbvio. Era o carrinho, era o caminhão, era o planeta inteiro, ou era um satélite. Então era meio óbvio qual era o sistema. Aqui não, aqui você está trabalhando com coisas que não são tão palpáveis, tão fáceis de perceber. Você está trabalhando com fluidos que estão se movendo de um local para outro. Você está trabalhando com calor, que é uma coisa que é difícil às vezes até de imaginar. Então a gente precisa ter uma preocupação um pouco maior com a definição do que é um sistema. Tá? Então, uma definição, as definições eu copiei, eu sempre copio do livro texto, eu gosto também do Senjo, né, que é o outro livro que eu também uso, e coisa e tal. Então está meio misturado essas. A maioria do livro texto, que é o Shapiro e o Moran. Mas eu uso o Senjo também. Então, o sistema é tudo aquilo que devemos estudar. Eu vou mostrar uns exemplos no próximo slide, ali, umas figurinhas coloridas. Mas tenham em mente, lembrem do carrinho lá de mecânica geral. Mais especificamente, a termodinâmica é definido como uma quantidade de matéria, né? Talvez não tenha uma forma, né, de identidade fixa sobre a qual nossa atenção está dirigida. E aí tudo que não é esse meu sistema, o sistema sou eu que defino, tá? Mas tudo que eu defino alguma coisa, uma quantidade de matéria, uma quantidade de fluido lá como sistema. Tudo que não é sistema, ele vira vizinhança. E entre o sistema e a vizinhança,
vou usar o lápis aqui, ó, eu tenho a fronteira, eu tenho a fronteira do sistema, certo? Existem duas definições, basicamente, né? Dois tipos de sistema, né? Tem o sistema fechado e o sistema aberto. Tá? O sistema fechado e aberto tem a ver com o quê? Tem a ver com a entrada e saída de massa do sistema, né? Então, ó, um sistema fechado ele possui uma quantidade fixa de matéria. Não pode ocorrer fluxo de massa através da sua fronteira. Essa é a definição do sistema fechado. Tá? Então, ele vai trocar calor e energia com a vizinhança, mas ele não vai trocar massa. Ele não pode trocar massa. Tá? Porque senão ele se torna um sistema aberto. Tá? Teria uma subdivisão, né, que seria um sistema isolado, é aquele que não interage de forma alguma com a vizinhança, nem com calor, nem com trabalho, nem com massa. Tá? Eu vou voltar mais para frente a falar desse sistema isolado, vocês vão ver que ele não é tão sem sentido assim, tem aplicação para ele, principalmente lá quando a gente trabalhar lá com a segunda lei da termodinâmica. O próximo slide tem alguns exemplos, ó. O que seriam sistemas fechados? Ó? No primeiro aqui em cima, ó, espero que vocês estejam vendo o meu mouse aqui, vou fazer um risquinho aqui. Então, ó, no primeiro aqui em cima, eu tenho um baldezinho, né, um recipiente com um gás ali dentro. E eu estou definindo que o meu sistema é o gás que está ali dentro. Notem que não pode entrar ou sair gás do sistema. Tá? Não pode aumentar ou diminuir essa quantidade de gás. Tá? E aquele tracejado ali, que eu estou dizendo tracejado ali, seria o que? Seria a superfície de controle. Ou seja, aquela interface entre o sistema, no caso o gás, e a vizinhança. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó, que é muito parecido com aquele, mas ele tem uma diferença em que é um cilindro pistão, ou seja, esse cilindro ele pode se mover. Ou seja, esse meu sistema, o formato desse meu sistema, ele pode variar. Ele não tem que ser uma coisa fixa, como normalmente a gente fazia em mecânica geral, em que lá você tinha o carrinho, e o carrinho tinha uma forma e aquela forma não variava. Aqui não. Aqui essa forma pode e normalmente vai estar variando. Tá? Então, um exemplo que a gente vai trabalhar muito no nosso curso de termodinâmica é o sistema cilindro-pistão. Tem muitas aplicações do ponto de vista conceitual, ele nos permite estudar uma vasta gama de fenômenos, de coisas importantes para a termodinâmica. Então, note que nesse caso aqui, conforme o cilindro sobe ou desce, o tamanho do sistema, o formato do sistema vai mudar. Mas a quantidade de matéria, no caso um gás que eu tenho aqui dentro, vai ser sempre a mesma. Ó, ele tem um esqueminha aqui, ó, ele está dizendo que massa, ele não pode, ó, vou dar um no aqui do lado, ó, massa não pode entrar e sair porque o sistema é fechado, e energia sim, energia pode entrar e sair, não tem problema que energia entra e sai. Tá? Sistema aberto. Bom, é fácil entender o que é o sistema aberto agora, né? Porque se o fechado é o que não permite entrada e saída de massa, o aberto é o que permite entrada e saída de massa. Essa é a diferença de um para o outro. A gente tem dois nomes que a gente usa para sistema aberto. A gente pode chamar eles de sistema aberto, né? Ou de volume de controle. Eu acabo usando sempre mais o termo volume de controle, acho que o livro também usa mais o termo volume de controle. Tá? Eu gosto dessa definição aqui, ó, esse é definido como uma região no espaço por onde podem passar calor, massa e trabalho. Tá? Então, ó, no caso aqui, ó, o meu volume de controle é esse tracejadinho aqui cinza, ó, que eu estou vendo aqui. Ó. Eu estou definindo que esse é o meu volume de controle. Notem que eu defino isso. O autor, o livro aqui está um pouquinho detalhista, um pouquinho frescurizado, como eu gosto de dizer, né? Então ele fez o contorno aqui bonitinho, coisa e tal, mas poderia simplesmente ser um retângulo aqui, né? Definindo o meu volume de controle. O que é importante eu observar quando eu defino o volume de controle? Eu preciso observar onde está havendo interação, né, com a vizinhança. Então aqui, ó, nesse caso, esse volume de controle, ó, ele tem área entrando aqui, ó,
ele tem combustível entrando aqui, e aí depois, provavelmente é um motor de combustão interna, né, eu vou ter aqui, ó, os gases de exaustão. Então isso é massa, né? É quantidade de matéria que passa por essa região no espaço, que eu estou chamando de volume de controle, que entra e sai, né? Que passa através dessa região do espaço, que eu estou chamando de volume de controle. Além disso, eu posso interagir nesse meu volume de controle, assim como o sistema fechado, ele pode interagir com a vizinhança através, trocando com ela calor e trabalho. Tá certo? Que são formas de energia, né? de troca de energia, transferência de energia do sistema para a vizinhança, ou eventualmente mais para frente a gente vai ver entre sistemas, tá certo? Então acho que não há dificuldade em entender a diferença entre o sistema aberto e o sistema fechado. Alguns exemplos de sistemas abertos, eu coloquei duas figurinhas aqui para vocês não ficarem limitados a equipamentos, a trocador de calor, ao motor. Você pode fazer análise, já vi análise desse tipo, inclusive em congresso, em papers, em que o teu sistema termodinâmico é o coração, por exemplo. O teu coração seria o teu sistema, né? Tudo que tem lá dentro, né? E ele é aberto por quê? Porque você tem um fluido, no caso tem massa aqui, ó, a massa é o sangue, que está entrando e saindo desse meu sistema. Esse outro sistema aqui embaixo, ó, eu tenho um cachorrinho ali, ó. E eu lembro que eu falei que a fronteira, né, a interface entre a vizinhança e o sistema, sou eu que defino. Eu defini aqui, né, no caso não fui eu, foi o livro aí que definiu, né, como um quadradinho. E lá dentro tem o que? Tem um cachorrinho. Bom, eu sei que eu tenho um cachorrinho, mas mesmo que eu não soubesse o que tem lá dentro, isso não ia afetar muito a minha análise. Ó. Eu posso simplesmente ter isso aqui, eu posso representar o meu sistema, no caso o sistema aberto, né, simplesmente desenhando esse volume de controle e observando o que está acontecendo na interface, na fronteira do volume de controle. Ó, nesse caso está entrando ar, está saindo CO2 e outros gases, está saindo cocô do cachorro aqui, e está entrando comida também, em água. Eu posso inferir o que está acontecendo lá dentro, por exemplo, se parar de sair CO2. Se parar de sair CO2 é sinal que o cachorro não está convertendo o oxigênio lá em CO2. Provavelmente ele morreu, não está saindo mais cocô, por exemplo. Então, a ideia, eu gosto desse exemplo porque ele dá essa representação em que você pode inferir o que está acontecendo lá dentro do meu sistema, simplesmente em função da análise da fronteira, né, dos fluxos de energia, que pode ser na forma de calor ou trabalho, ou de massa, né, na fronteira do volume de controle. Essa análise termodinâmica é um pouco diferente da análise de fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte, normalmente, tu quer saber qual é a velocidade ou qual é a temperatura ali no pezinho do cachorro. Né? Aqui eu não faço esse tipo de análise, eu faço uma análise bem mais global. Eu vejo isso de longe, certo? Então, eu vou fazer uma análise, qual é a temperatura do cachorro, qual é a pressão do cachorro, ou a pressão que está dentro desse meu volume de controle, né? Qual é a densidade, a massa específica. Então, é uma análise global, ela é um pouco diferente, ela trata das mesmas coisas, né? Normalmente, transferência de energia, um fluido passando por uma região, trata das mesmas coisas, né, que em fenômenos de transporte, só que a análise é mais global. Não é uma análise pontual, diferencial que a gente vai fazer aqui. Seguindo, bom, esse foi o item 1.2, né? O item 1.3 eu vou falar um pouquinho, né, de como descrever o meu sistema. Então eu vou falar das propriedades. Eu vou começar a enunciar aqui aquele vocabulário que eu falei para vocês que é tão importante. Tá? Vocês precisam conhecer as palavras, conhecer o vocabulário no contexto de termodinâmica. A gente acaba se enganando muito aqui porque eu conheço todas as palavras. Tudo que está escrito no livro de termodinâmica, dificilmente vai ter uma palavra lá que vocês não vão conhecer. Mas o verdadeiro significado dela no contexto de termodinâmica é que pode ser a pegadinha.
Então você pode ler uma frase, se você não prestar atenção, você pode ler uma frase, né? Uma frase rapidamente, achar que entendeu, mas no fundo você não entendeu. Você simplesmente reconheceu todas aquelas palavras, mas daí até entender o que está acontecendo, precisa de um trabalho, de um estudo, precisa conhecer esse vocabulário de termodinâmica, tá? Então a forma que a gente vai estudar a termodinâmica aqui, a gente chama de visão macroscópica ou a termodinâmica clássica, que é essa que está relacionada com os volumes, tipo uma caixinha preta, né? Você define, o cachorro é o meu volume de controle, então eu vou dar uma propriedade geral para aquele meu cachorro, para aquele meu volume de controle. Eu não vou ver o detalhe, não vou ver o que está acontecendo com as moléculas lá dentro. Essa é a visão macroscópica, essa que interessa normalmente para o engenheiro. Então, só prestando atenção aqui, aborda apenas o comportamento global e não se preocupa com a estrutura da matéria. A gente vai tratar apenas dos efeitos totais ou médios, né? Você não vai ver as coisas pontuais. É abordagem suficiente para a solução da maioria dos problemas de engenharia. Para nós aqui é mais do que suficiente. Visão microscópica é uma parte que tem um texto lá no livro, se vocês quiserem dar uma olhada lá, até nível de curiosidade, mas não tem interesse assim, para esse curso de termodinâmica, né? Nossa visão é a termodinâmica clássica, a visão macroscópica. E aí eu começo com o meu vocabulário ali. O que é uma propriedade? Vamos ouvir a palavra propriedade, porque eu sabe o que é uma propriedade. Tá, mas o que é uma propriedade termodinâmica, né? Então ali tem uma definição. É uma característica macroscópica, né? A gente está falando de termodinâmica clássica, né? Do sistema. Ela caracteriza o sistema, né? É que nem dizer se uma pessoa é gorda, magra, alta, feia, bonita, né? Então eu preciso caracterizar esse meu sistema. E como é que você caracteriza o seu sistema? Não pode dizer que o sistema é feio, ou é bonito, ou é grande. Não, você precisa de uma propriedade termofísica. No caso, as propriedades que a gente vai usar, eu não sei quase todas ali, né? Massa, volume, energia, pressão, temperatura. Faltou ali das que a gente vai usar, entropia e entalpia. Então são através dessas propriedades que você vai conseguir qualificar o meu sistema. Você vai saber a massa. Eu tenho lá um recipiente que tem água dentro. Bom, eu posso dizer que ele tem um volume de 1 metro cúbico e que a massa é 1 quilo. 1000 quilos, desculpa. Vai ter uma determinada temperatura, vai ter uma determinada pressão. Então eu estou qualificando o meu sistema através dessa propriedade. Tá? Um detalhe muito importante é a condição de equilíbrio. Tá? Porque para mim qualificar o meu sistema, a gente vai falar logo em seguida sobre isso, que seria o estado, né? Eu preciso ter essa condição de equilíbrio. O que seria a condição de equilíbrio? É uma condição de estabilidade sem mudança das propriedades. Tá? Então, para quantificar, eu vou dizer, a temperatura lá do meu baldezinho é 20 graus Celsius. Bom, mas ela tem que estar, a temperatura tem que estar constante, ela não pode estar variando. Se ela está variando, eu não tenho como qualificar aquele meu sistema. Tá? Então, a condição de equilíbrio, principalmente se eu quiser definir o estado, né? Tá, as propriedades podem estar variando, eu posso ter uma temperatura em função do tempo que eu estou, mas se eu quiser definir um estado, a condição de estado, que é o próximo item, eu preciso ter esse conceito de equilíbrio. E esse equilíbrio ocorre quando as coisas não estão mais variando. Em termodinâmica, a condição de equilíbrio total, né, inclui o equilíbrio mecânico, que vocês devem lembrar lá, né, que o somatório das forças era igual a zero. Então aí você tinha um sistema em equilíbrio, né, não variava mais. Eu podia até estar se movendo, né, mas a velocidade era constante, a principal propriedade. Não tinha aceleração, então não tinha mais variação das propriedades. Então o teu sistema estava em equilíbrio. Aqui tem a condição térmica ainda, né, está relacionado com a temperatura, de fase química, né. Não pode estar mudando de uma fase para outra, de uma substância para outra, não pode estar havendo reações químicas. E algumas outras de menos importância que eu não citei, acho que o livro também não cita e coisa e tal. Tá bom? Então essa condição de equilíbrio é bastante importante quando eu for definir o estado.
né? Que é o próximo item aqui. Ó. Estado, então, é uma condição do sistema descrito pelas suas propriedades. Então, a gente gosta muito de dizer qual é o estado inicial e o estado final. Bom, o estado inicial, você tem meu sistema lá, vamos pensar naquele baldezinho cheio d'água lá, ele está com temperatura de 20 graus Celsius, ele tem a pressão de 1 atm, ele pesa, não me lembro quanto que eu tinha falado, era 1 metro cúbico, né? O volume era 1 metro cúbico, então pesa 1 tonelada. Estou fazendo a conta certa. Bom, tá tudo bem. Vai ter uma massa lá. Então eu estou definindo esse meu estado. Mas para que eu possa definir esse meu estado, eu preciso ter ele precisa estar em equilíbrio. Essas propriedades não podem estar variando. Se as propriedades estiverem variando, não tem como. Se a temperatura está variando, se o volume está variando, eu não tenho como definir um estado. Eu não tenho um estado definido. Eu tenho propriedades variando. Eu tenho um sistema que está sofrendo um processo, mas eu não tenho um estado definido. Tá? Então, a segunda frasezinha ali, as propriedades de um determinado estado têm sempre o mesmo valor, não importa o formato pela qual a substância chegou a ele. Isso é um detalhe importante em termodinâmica, né? Porque eu tenho um sistema lá, então ele estava a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius e 1 atm, vamos dizer assim. Vou pensar essas duas propriedades são normalmente as mais importantes para nós. Aí eu aqueci o sistema. Vamos dizer que o balde seja fechado. Um balde com ar dentro, né, a 20 graus Celsius e 1 atm. Eu aqueci. Bom, a temperatura passou para 50 graus Celsius e aumentou a pressão. Não vou chutar, mas ele aumentou a pressão também. Se eu deixar lá o baldezinho parado lá algum tempo, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a condição inicial. Tá? Então, ele vai voltar para o 20 graus Celsius e para o 1 atm, que é a condição de equilíbrio com a vizinhança, a condição de equilíbrio com o ambiente que ele está. Então, lá tem que ele foi de 20 graus a 50 graus Celsius e depois voltou para 50 graus Celsius. De 20 graus para 50, depois voltou para 20 graus Celsius e 1 atm. Então, esse estado 1, esse estado inicial, não importa que ele subiu, diminuiu a temperatura, mas em algum momento ele entrou em equilíbrio com a vizinhança, com o ambiente, e ali as propriedades não estão mais variando. Então eu estou ali definindo um estado. Não importa o que aconteceu para eu chegar naquele estado, mas eu estou definindo um estado ali. Tá certo? Esse é um detalhe importante, eu vou voltar nisso mais para frente, mas a gente vai definir algumas outras coisas lá. Mais uma propriedade, tá? Propriedades extensivas e intensivas. Intensiva, ela independe da massa. Também é bem fácil esses conceitos, tá? Mas eles são importantes, né? Propriedade intensiva independe da massa. Quais são as propriedades que independem da massa? Ali, vamos pensar inicialmente em pressão e temperatura. Vou falar da propriedade extensiva. Ela varia diretamente com a massa. Então a própria massa, né? A energia, o volume, ela tem a ver com a quantidade de matéria que você tem. Então, se eu tenho um determinado recipiente lá com uma certa quantidade d'água, a propriedade massa é proporcional a essa quantidade de água que eu tenho dentro do recipiente. Então, se tinha 1 litro d'água e eu derramei 200 gramas, ficou com 800 gramas. Então, aquele meu balde, né, aquele meu sistema que ora tinha 1 kg, agora tem 800 gramas. Então, ela variou com a massa. A mesma coisa com a energia. Vamos pensar na energia interna, né, que tem a ver com o movimento das moléculas e coisa e tal lá, da substância. Então, se você perdeu uma certa quantidade de massa, você perdeu uma certa quantidade de energia interna. O volume ocupado por essa água, o volume ocupado por 1 litro é maior do que o volume ocupado por 800 gramas. Então são propriedades que estão associadas com a quantidade de matéria que você tem. A intensiva, ela independe. Você tem vamos pensar num tijolo que está a 20 graus Celsius. Tá? Você quebra o tijolo em 2. Então você tem 2 metades tijolos,
né? Cada um tem a metade da massa. Se ele pesasse 200 gramas, então cada metade do tijolo tem 100 gramas. Mas a temperatura continua sendo a mesma temperatura. Ela independe de se você partir o tijolo em 500 pedaços. Tá? Um truque que a gente usa muito em termodinâmica, porque a gente precisa quantificar os estados, né? Quantificar essas propriedades, né? Se eu preciso ter um valor numérico para suas propriedades. Então, para mim definir um estado com propriedade extensiva ficaria complicado, porque para cada massa eu teria um certo conjunto de propriedades. Ou para cada energia, ela dependeria da massa do sistema. Se é 1 kg, eu tenho uma energia. Se é 100 kg, eu tenho uma energia interna diferente. Então, o truque que se usa bastante em termodinâmica é trabalhar com propriedades intensivas, e você define uma propriedade intensiva simplesmente pegando a propriedade extensiva, no caso a massa, e dividindo. Não foi um bom exemplo. No caso, o volume, né? Vamos pegar o volume, né? E dividir pela massa. Se você dividir pela massa, você tem uma propriedade intensiva. Ou se dividir pelo volume também, né? Que é o caso da massa específica, né? A massa específica seria é o inverso do volume específico, né? Então, se o volume específico for uma propriedade intensiva, a massa específica também vai ser uma propriedade extensiva. Então, vamos pensar em volume específico. Sei lá, o volume de 1 metro cúbico. Você divide pela massa, você tem 1 metro cúbico divididos por 2 quilos, 0,5 metros cúbicos por quilo. Tá? E daí você converte essa propriedade extensiva, né, volume, numa propriedade intensiva, que independe da quantidade de massa que tem lá, chamada de volume específico. Tá? Isso é muito útil, nas tabelas termodinâmicas são construídas com base nessas propriedades intensivas. A última frase aqui eu já falei, eu acho, né? Se uma quantidade de matéria é dividida em 2 partes, cada parte terá o mesmo valor das propriedades intensivas e metade do valor das propriedades extensivas. Eu já tinha falado isso aqui. Não sei se mais alguma coisa. Sim. Fase e substância pura, né? Isso aqui também, nesse momento aqui, é algo bem simples, algo que vocês já sabem, né? A fase é definida por uma quantidade de matéria que é homogênea em composição química e estrutura. O exemplo lá, que desde lá do ensino fundamental a gente aprende as fases, o ciclo da água lá. Então, a substância pura seria a água, que é lá uma combinação de H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então é uma substância pura. Então aqui a substância pura. Uma substância pura é aquela cuja composição química é uniforme e variável. Seria a água. A fase é definida por uma quantidade de matéria que é homogênea em composição química e estrutura. Então essa água, as moléculas são sempre hidrogênio e oxigênio, mas elas podem se organizar de formas diferentes. E dessa forma, dependendo dessa forma com que elas se organizam, ou elas não se organizam de forma nenhuma, que seria o gasoso, né, que as moléculas estão longe umas das outras, você vai ter diferentes fases dessa mesma substância. Seria o líquido aqui é a torneirinha no meio, o sólido ou o gasoso. Vocês já viram isso, deve ter visto isso sem perceber em materiais de construção, não sei qual é o nome da disciplina agora, que são aquela austenita, martensita, que são as fases do aço lá, né? Você tem o diagrama de fases lá. É tudo sólido, né? Naquele caso lá é tudo sólido, mas você tem diferentes fases porque você tem uma organização, né, em nível molecular lá diferente. Então vou ter a mesma substância pura, né? Se for o ácido, né? Puro, mas tudo bem, vamos pensar em substância pura, né? A mesma substância com diferentes fases. O gelo, depois no capítulo 2 ou 3 eu vou mostrar o gelo, inclusive. O próprio gelo ele tem várias fases sólidas, não é uma só fase sólida. Então a água não tem 3 fases, ela tem gasosos, líquidos, se não me engano, 7 fases sólidas. Tá? Então, são 9 fases ao todo. A água, né? Ela pode assumir 9 formatos. Processo.
Tá? Outra definição importante, né? Processo. Então o que acontece? Lembra que eu falei do estado, né? Então eu posso ter uma panela de pressão, ó. Isso aqui parece, lembrem da panela de pressão que está fazendo feijão lá, mas tira o feijão, só bota água lá dentro. Então você bota água, onde você bota água e fecha a panela, você vai ter um pouco d'água e um pouco de vapor. Começa a colocar calor, o que acontece? Vai começar a evaporar essa água. Então você começa a ter uma quantidade maior de vapor e a quantidade de água começa a diminuir. Mas lá inicialmente você tinha água, você fechou a panela, um pouquinho evaporou, né? Porque não pode ter vácuo aqui, né? Você não vai ter água no fundo e vácuo. Não, você vai ter água, uma vez que fechou a panela, vai ter um pouco de vapor da água aqui. Aquela pressão lá, 1 atm, provavelmente, vai ter um vapor d'água. Eu estou assumindo que eu não botei ar lá dentro, coisa e tal. Então, um caso ideal, assim, idealizado, que eu consegui colocar água dentro da panela sem botar ar ao mesmo tempo. Ou então eu boto água, aperto esse cilindro aqui, né? Eu deixo tirar todo o ar, fecho o cilindro e depois expando o cilindro. Aí vai formar, né? Vai ter mais espaço, vai formar um pouco de vapor. Bom, mas se eu deixar isso quieto e se ele entrar em equilíbrio com a vizinhança, eu vou ter um determinado estado 1 aqui. Eu tenho uma mistura ali de água e líquido. Esse é o estado 1. Mas para medir o estado 1 tem que estar em equilíbrio. O estado 2, eu coloquei energia nesse sistema. Coloquei calor, botei no fogo lá. O que vai acontecer? Quanto mais eu coloco calor aqui, mais vai aumentar a pressão e o volume. E eu vou passar essa parte líquida para vapor. De água líquida para vapor. Aí, se eu deixar lá em equilíbrio, vamos dizer que a panela esteja isoladinha aqui, ela não vai perder calor para a vizinhança e coisa e tal, eu vou ter uma condição final aqui em que eu só tenho vapor, a uma determinada pressão e temperatura. Então, se eu conseguir medir isso, né, numa condição em que não está mais variando pressão e temperatura, eu tenho um outro estado aqui. O que seria o processo? O processo é esse caminho, do estado 1 para o estado 2. Como é que você vai da condição de líquido mais vapor para uma condição em que você só tem vapor d'água? Certo? Então a ideia é bem simples. A gente vai trabalhar bastante com isso ao longo do curso. Tá? Então, lendo o que está escrito ali, ó, é uma transformação de um estado para o outro. Nota que você não vai entender essa frase se você não tiver entendido o que é um estado. As coisas são acopladas aqui. Tá? Então, esse primeiro capítulo, insisto, esse primeiro capítulo é muito importante por conta do vocabulário. Então, ó, a segunda frase é mais difícil. Ó. Um processo quase equilíbrio. Né? Tem que lembrar o que é equilíbrio. Quase a gente sabe, né? Não está bem em equilíbrio, mas é uma idealização. Né? É aquele em que o desvio termodinâmico é infinitesimal e todos os estados intermediários durante o processo podem ser considerados em equilíbrio. Então, o que acontece? A ideia é que eu vá desse estado 1 para o estado 2, tá certo? Numa forma tão lenta que eu consiga quantificar isso. Quantificar por quê? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, né? Mas ele está indo... Se bem que vai passar pelo diagrama, eu não vou tentar desenhar aqui que vai dar problema. Mas o que acontece? A quantidade de água e vapor aqui ela vai variando de um estado para o outro, do estado 1 até o estado 2. Depois a gente vai ver isso tem uma aula que eu falo só sobre isso. Tá? Se eu fizer isso bem devagarinho, eu vou poder ter todas as condições entre o estado 1 e o estado 2. Ou seja, eu teria uma série de estados intermediários aqui. E aí eu poderia plotar um diagrama, por exemplo, pressão, volume. Porque para cada ponto eu sei a pressão e sei o volume lá dentro do sistema. Tá certo? Então isso seria a condição de quase equilíbrio, uma condição idealizada em que eu poderia monitorar. As condições reais, normalmente isso não acontece, eu não consigo monitorar. Mas eu posso pensar num experimento que simula uma condição idealizada. E era isso. Essa aula são só esses 3 primeiros itens.